Olá, pessoas. Quem fala aqui é Belmiro. Bem-vindas ao nosso podcast. Vamos agora voltar, para os temas de direito e discutir um tema importante de trabalho, que são os princípios do direito do trabalho. Primeiro temos que entender qual que é o conceito e a importância dos princípios. Primeiro temos que entender que a coerência interna de um sistema jurídico decorre dos princípios sobre os quais esse sistema jurídico se organiza. E para operacionalizar o funcionamento desse sistema, torna-se necessária a subdivisão dos princípios jurídicos, de modo que existem os princípios gerais e os princípios especiais, sendo estes, os especiais, divididos conforme a natureza de cada divisão. Sobre os princípios do direito do trabalho, verificamos que os princípios, no caso, gerais do direito, envolve o direito como um todo, e do direito do trabalho envolve o seu ramo com seus princípios que são peculiares. Essa harmonização de princípios, ele vai, na verdade, ser importante, porque como explica Canaris, o sistema jurídico, ele é uma ordem axiológica ou teleológica de princípios jurídicos gerais. E essa importância dos princípios também foi destacada por os autores grandes também, como sendo Jorge Miranda, outros deles também. Muito bem. Falando sobre os princípios específicos de trabalho, além, é claro, de falarmos sobre a dignidade da pessoa humana, mas que nesse momento não vou aqui me debruçar sobre esse tema, temos que pensar que na própria Constituição encontra-se previsto o princípio da proteção da norma mais favorável ao trabalhador, como sendo um princípio justo-trabalhista importante, o que pode ser extraído do artigo 7º caput, combinado com o artigo 5º, parágrafo 2º da própria Constituição. Com isso, a Constituição prescreve um catálogo mínimo de direitos fundamentais sociais trabalhistas e, ao mesmo tempo, autoriza a aplicação de outros direitos previstos em outras fontes normativas, desde que propiciem a melhoria das condições econômicas, sociais e jurídicas dos trabalhadores urbanos e rurais. Esse princípio pode ser utilizado tanto na interpretação como na aplicação determinada norma jurídica. E também pode ser manejado para a solução de antinomias entre normas infraconstitucionais e na hipótese de colisão entre direitos fundamentais. No tocante ao princípio da proteção da relação de emprego, ele protege a relação empregatícia contra dispensa arbitrária ou sem justa causa. Ele se encontra residente no inciso 1 do artigo 7º da Constituição Federal e no artigo 10 das disposições constitucionais transitórias, enquanto também ele encontra outra previsão nos incisos 2, 3, 18, 19 e 21 do artigo 7º da Constituição. Ele também se encontra em harmonia com a Convenção número 158 da Organização Internacional do Trabalho, que se destina a proteger o trabalhador contra dispensa que não seja econômica, social ou juridicamente justificável. Também existe o princípio da proteção ao salário. Esse princípio da proteção do salário é desdobrado em 4 princípios, todos previstos no artigo 7º da Constituição Federal, como o da garantia do salário mínimo com reajustes periódicos, que assegure o poder aquisitivo do trabalhador e de sua família, inciso 4, o princípio da irredutibilidade salarial, inciso 6, e o princípio da isonomia salarial, que é o inciso 30. Também temos o princípio da proteção no mercado de trabalho da mulher. Esse princípio está consagrado no inciso 20 do artigo 7º da Constituição Federal e tem por fundamento estabelecer ações afirmativas em prol das mulheres trabalhadoras. Ele visa, sobretudo, corrigir injustiças históricas e discriminações que sofrem as mulheres no mercado de trabalho em relação aos homens. Porém, mais adiante, iremos trabalhar isso em termos específicos.
Outro princípio da proibição ao trabalho infantil e da exploração do trabalho do adolescente. A Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 33, proclama expressamente a proibição de qualquer trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, e proibiu o trabalho noturno, o insalubre ou perigoso aos menores de 18 anos. Sobre o trabalho da criança e do adolescente, também é importante verificar que será trabalhado mais adiante aqui nos nossos episódios. Outro princípio é da proteção ao meio ambiente do trabalho. Ele está previsto na combinação dos artigos 225 com o artigo 200, inciso 8 da Constituição Federal, e ele é implementado por meio de outros princípios previstos no artigo 7º do texto constitucional, como o princípio da limitação da duração do trabalho, inciso 13, 14, 15, 16 e 17, o princípio da proteção em face da automação, no inciso 27, o princípio da redução dos riscos inerentes ao trabalho, no inciso 22, o princípio da obrigatoriedade de seguro contra acidente de trabalho, inciso 28, primeira parte, o princípio da responsabilidade civil do empregador pelos danos morais e materiais sofridos pelo trabalhador, inciso 28, segunda parte, o princípio do pagamento de adicionais de remuneração para atividades insalubres, perigosas ou penosas, no inciso 23. E sobre o meio ambiente do trabalho, também temos que avisar que será trabalhado mais adiante. Também temos o princípio da proibição de discriminação. Esse princípio desdobra-se outros três, todos previstos no artigo 7º da Constituição Federal, que são o princípio da proibição da diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, conforme inciso 30. O princípio da proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência, conforme inciso 31. E o princípio da proibição da distinção de trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. A Lei 13.467 de 2017, a da Reforma Trabalhista, no entanto, na contramão do princípio da proibição da discriminação, incluiu um parágrafo único no artigo 444 da CLT, criando a figura do empregado hipersuficiente, uma vez que autoriza uma livre estipulação dos contratos individuais de trabalho às hipóteses previstas no artigo 611-A da CLT, que teria a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Já a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência Social, de número 671 de 2021, nos seus artigos 135 a 210, visando regulamentar a proibição de práticas discriminatórias no âmbito das relações de trabalho, previstas em diversas leis, estabeleceu regras que serão observadas e aplicadas pelos auditores fiscais do trabalho a todos os trabalhadores que atuem sob todas as formas ou modalidades e em todos os locais de trabalho, inclusive pessoas que exercem qualquer emprego ou ocupação, pessoas em formação, incluindo os estagiários e os aprendizes, os voluntários, as pessoas que estão à procura de um emprego e os candidatos a um emprego, e os trabalhadores desligados ou suspensos do trabalho. Entre as principais regras estabelecidas na portaria, destacam-se a enumeração das práticas discriminatórias que são vedadas ao empregador para fim de seleção, contratação, remuneração, promoção, formação profissional e manutenção do emprego, além de outros previstos em legislações específicas, bem como considerar como variável determinante idade, raça, sexo, cor, etnia, situação familiar, religião, procedência nacional, condição de portador de vírus da imunossuficiência adquirida, HIV, condição de pessoa com deficiência ou reabilitado, entre outras previstas na legislação e, inciso 2, fazer exigências
de quaisquer documentos com os fins discriminatórios ou obstativos, como certidão negativa de reclamatória trabalhista, teste, exame, perícia, laudo, atestado ou declaração relativos à esterilização ou estado de gravidez. O artigo 188 da Portaria 617 dispõe que as políticas, programas e projetos desenvolvidos no âmbito da Secretaria de Trabalho deverão contemplar ações de estímulo à inclusão da população negra no mercado de trabalho, na forma prevista no capítulo 5 da Lei 12.288 de 2010. A portaria também estabelece orientações sobre o combate à discriminação relacionada ao HIV e à AIDS no local de trabalho, fundadas nos seguintes princípios. Primeiro, que a resposta ao HIV e à AIDS será reconhecida como uma contribuição para a concretização dos direitos humanos, das liberdades fundamentais e da igualdade de gênero para todos, incluindo os trabalhadores, suas famílias e dependentes, que o HIV e a AIDS devem ser reconhecidos e tratados como uma questão que afeta o local de trabalho, a ser incluída entre os elementos essenciais da resposta nacional para a pandemia, com a plena participação das organizações de empregadores e trabalhadores. 3. Não poder haver discriminações ou estigmatização dos trabalhadores, em particular as pessoas que buscam esse candidato ao emprego, e outras medidas diversas aqui que a portaria é bastante longa e merece a sua análise também. Muito bem. O artigo 200 da portaria dispõe que os resultados de testes de HIV devem ser confidenciais e não comprometer o acesso ao emprego. Outro princípio é o do reconhecimento das convenções e acordos coletivos. A Constituição Federal 88, ao proclamar que o Brasil é uma república e tem por fundamento instituir um Estado Democrático de Direito, reconhece as convenções e acordos coletivos como instrumentos de ampliação do catálogo dos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores. Tais instrumentos normativos, portanto, devem ser celebrados nos estreitos limites do próprio texto constitucional, razão pela qual não podem, por exemplo, instituir piso salarial inferior ao salário mínimo ou estipular jornada de trabalho exaustiva. Vale dizer que o princípio do reconhecimento das convenções e acordos coletivos deve estar em sintonia com os demais princípios constitucionais, especialmente aquele previsto no próprio caput do artigo 7º da Constituição Federal. Nesse sentido, o TST editou a OJ da Seção de Dissídios Coletivos 30, que quer dizer o seguinte in verbis: estabilidade da gestante, renúncia ou transação de direitos constitucionais. Impossibilidade. Nos termos do artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, a proteção à maternidade foi erigida à hierarquia constitucional, pois retirou do âmbito do direito potestativo do empregador a possibilidade de despedir arbitrariamente a empregada em estado gravídico. Portanto, a teor do artigo 9º da CLT torna-se nula de pleno direito a cláusula que estabelece a possibilidade de renúncia ou transação pela gestante das garantias referentes à manutenção do emprego e salário. E é importante ressaltar que a Lei 13.467 de 2017, da Reforma Trabalhista, alterou a redação do artigo 620 da CLT para estabelecer sempre a supremacia do acordo coletivo de trabalho sobre a Convenção Coletiva de Trabalho e o que, de acordo com a doutrina, isso acaba gerando um atrito com o artigo 7º, caput, e do inciso 26 da Constituição Federal. Ou seja, a nova redação dada pelo legislador reformista acaba por violar o princípio constitucional da fonte normativa mais favorável e estabelece uma desigualdade entre essas duas fontes de autocomposição para a proteção do trabalho. Isso porque o poder de pressão do empregador sobre a vontade dos trabalhadores a eles subordinados, diretamente no acordo coletivo, restrito ao âmbito da empresa, é bem superior à manifestação de vontade da categoria profissional na celebração da convenção coletiva, que é o âmbito intercategorial. Nesse sentido, enunciado 29 da segunda jornada de material e processual do trabalho aprovou algumas teses. Primeiro, normas coletivas, princípio da norma mais benéfica. Os acordos coletivos firmados
não prejudicarão direitos garantidos pelas convenções coletivas de trabalho em respeito à aplicação do princípio da norma mais favorável. Artigo 7º, caput, Constituição Federal. Com efeito, a nova redação do artigo 620 da CLT, dada pela Lei 13.647 de 2017, não exclui a aplicação do princípio da norma mais favorável de orientação e aplicação do direito do trabalho. 2. Ademais, prevalece que, em todo caso, em relação à matéria negociada, os princípios de proteção e da inafastabilidade da tutela jurisdicional. E 3. Que a Auditoria Fiscal do Trabalho possui o dever de exigir cumprimento das normas laborais mais favoráveis ao trabalhador, o que inclui a possibilidade de verificação da aplicabilidade ou não de convenções de acordo coletivo de trabalho sobre aquelas temáticas. Sobre os princípios infraconstitucionais do direito do trabalho, os princípios gerais do direito do trabalho seriam aquelas linhas ou diretrizes ou postulados que inspiram o sentido das normas trabalhistas e configuram a regulamentação das relações de trabalho conforme critérios distintos dos que podem encontrar-se em outros ramos do direito. Então, dessa maneira, esses princípios eles podem envolver, por exemplo, o que diz o artigo 8º caput da CLT, que dispõe que as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, especialmente do direito do trabalho. Como se verifica do preceptivo seletista, os princípios gerais de direito e os princípios especiais de direito do trabalho ocupam o lugar de fontes subsidiárias, uma vez que somente poderiam ser invocados pelas autoridades administrativas ou judiciárias na falta de disposições legais ou contratuais. E esse elenco de fontes previsto no artigo 8º da CLT deve ser reinterpretado de acordo com a Constituição Federal de 88, tendo em vista o fenômeno da constitucionalização do direito decorrente do novo paradigma do Estado Democrático de Direito, como já alertado em linhas anteriores. E também é importante lembrar que os princípios gerais de direito, isto é, aqueles não positivados expressamente em textos legais, também são aplicáveis ao direito do trabalho, sempre que a sua hermenêutica exija um recurso ao direito comum, como diz a CLT no artigo 8º caput, e desde que sejam compatíveis com os princípios constitucionais e com os princípios específicos do direito do trabalho, tais como o princípio do não enriquecimento ilícito, princípio da proibição de obtenção de vantagem usando a própria torpeza, princípio da boa-fé objetiva, função só do contrato, entre outros. Entretanto, infelizmente, o parágrafo único do artigo 8º da CLT, que permitia a aplicação subsidiária do direito comum ao direito do trabalho, desde que respeitada a sua compatibilidade com os princípios fundamentais do ramo especializado, foi convertido em 3 parágrafos pela reforma trabalhista, passando a dispor que, em síntese, que o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, sem necessidade, portanto, de avaliar a compatibilidade com os princípios do direito do trabalho, além de pedir o exercício da função jurisprudencial pelos tribunais do trabalho, e determinar que no exame de convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitando o disposto no artigo 104 do Código Civil, e balizará a sua atuação pelo princípio da intervenção mínima e da autonomia da vontade coletiva. Isso aqui está na CLT, no artigo 8º, parágrafo 3º. Assim, nesse passo, como contraponto à interpretação dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 8º da CLT, pela reforma trabalhista, tem que se lembrar o enunciado 2, aprovado na segunda jornada de Direito Material Processual do Trabalho, que diz o seguinte: hermenêutica aplicável à Lei 13.467 de 17. Deve-se observar a interpretação sistemática e finalística, conforme a Constituição. É um dever do juiz, com respaldo no artigo 2º do Código de Ética da Magistratura, bem como nos artigos 1º,
8º e 139 do Código de Processo Civil, além do artigo 5º da LINDB e dos artigos 8º caput e 769 da CLT. As características dos princípios infraconstitucionais de direito do trabalho envolvem o seu amorfismo, uma vez que carecem de procedimentos técnicos de esterilização, pois em geral não são formalizados em textos de lei, e assim não há uma única forma exclusiva de se manifestarem. Aliás, não há sequer uma forma preferida de manifestação, como inclusive assevera Plá Rodrigues. Entretanto, há uma tendência à incorporação dos princípios do direito do trabalho a outras fontes do direito positivo, com que eles acabam abandonando formulações abstratas e imprecisas. Com relação a essa enumeração, temos assim uma lista mais ou menos uniforme. O primeiro princípio vai ser o da proteção, ou princípio tutelar, que constitui a gênese do direito do trabalho, cujo objeto consiste em estabelecer uma igualdade jurídica entre empregado e empregador e a virtude de manifesta superioridade econômica do empregador sobre o empregado. Tendo em vista a vigência da reforma trabalhista, isso foi abalado sensivelmente, o sistema legal de proteção aos trabalhadores, e aí é preciso invocar o enunciado 1, aprovado na segunda jornada de direito material processual do trabalho. O princípio da proteção, assim diz a jornada, deve ser compreendido como fundamento para a aplicação de uma regra jurídica, sob pena de não ser reconhecida como norma jurídica trabalhista, subsistência do caráter tuitivo do direito do trabalho. Então, o princípio da proteção se desdobra em 3 outros princípios: o indúbio pró operário, o da norma mais favorável e a condição ou cláusula mais benéfica. Sobre o princípio do indúbio pró operário, trata-se do princípio que auxilia a interpretação da norma trabalhista em prol do trabalhador. Assim, quando se está diante de uma única norma que permita mais de uma interpretação, deve prevalecer aquela que mais favoreça o empregado. Exemplificando, a regra contida no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, segundo a qual é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, a expressão desde a confirmação da gravidez comporta uma pluralidade de interpretações, como, por exemplo, desde a comunicação do empregado ao empregador, desde a apresentação do estado médico, desde a data da provável fecundação, etc. E aí você interpreta isso da seguinte forma, que pelo princípio do indúbio pró operário, a interpretação da regra que mais protege o empregado à gestante é desde a data da provável fecundação. Outro exemplo decorre da interpretação do artigo 391 da CLT, que diz: não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez. A expressão estado de gravidez também comporta dúvida a respeito do início do período de garantia do emprego, razão pela qual, aplicando-se o princípio em tela, deve-se prevalecer a interpretação que assegura o direito da empregada contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa desde a fecundação. O TST vem reconhecendo que o princípio em tela incide na interpretação da cláusula do instrumento coletivo de autocomposição, como se infere, inclusive, em diversos julgados. Muito bem. No processo trabalhista, existe uma divergência doutrinária e jurisprudencial da aplicação do princípio do indúbio pró operário. Existe um entendimento segundo o qual o princípio do indúbio pró operário não deve ser estendido no campo do processo no que respeita à justiça probatória, pois a moderna ciência processual possui metodologia própria, vista na CLT, no artigo 818, e no CPC, artigo 373, acerca da divisão do ônus da prova, conferindo ao juiz, inclusive, o poder de inverter o ônus da prova, como prevê, inclusive, o parágrafo 1º do artigo 818 da CLT. Quanto ao princípio da aplicação da norma mais favorável, ele cuida-se do princípio que informa a aplicação da norma trabalhista,
Então, vale dizer que existindo mais de uma norma do ordenamento jurídico versando sobre direitos trabalhistas, prevalecerá a que mais favoreça o empregado. Vê-se, portanto, que o direito do trabalho adota a teoria dinâmica da hierarquia entre normas trabalhistas, pois no topo da pirâmide normativa não estará necessariamente a Constituição, e sim a norma mais favorável do trabalhador. O artigo 7º caput da Constituição Federal recepcionou qualitativamente o princípio em causa, ao proclamar que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da condição social, continua. E de tal forma, se uma norma estabeleça um direito mínimo e a outra maximiza o direito do trabalhador, esta última será aplicável. Desse modo, se a Constituição diz que o adicional de hora extra será de no mínimo 50%, e a Convenção Coletiva de Trabalho fixa que tal adicional é de 100%, esta deverá ser a norma aplicável. Também anote-se, por oportuno, que esse princípio só não será aplicável diante de norma proibitiva de ordem pública, imposta pelo Estado, como a hipótese de vedação da vinculação ao salário mínimo para qualquer fim. E outro exemplo é o extraído do artigo 623 da CLT, que considera nula a cláusula de convenção ou acordo coletivo que contrarie proibição ou norma disciplinadora de política econômica e financeira do governo ou concernente à política salarial vigente. Nesse sentido, o TST editou a súmula 335, anterior ao artigo reformado da CLT 611-A, segundo a qual os reajustes salariais previstos na norma coletiva de trabalho não prevalecem frente à legislação proveniente de política salarial. Então, a aplicação do princípio da norma mais favorável encontra algumas dificuldades práticas no que respeita à incidência das cláusulas previstas em convenção ou acordo coletivo de trabalho. E por essa razão, 3 teorias buscam justificar o critério de aplicação do princípio da hipótese de conflito entre normas jurídicas previstas em instrumentos coletivos de autocomposição, que são a teoria da acumulação, a teoria do conglobamento e a teoria da inscindibilidade dos institutos. Essas 3 teorias devem sofrer impactos importantes em função dos artigos 611-A, 611-B, 620 da CLT, todos com redações dadas pela reforma trabalhista, exceto se os tribunais do trabalho declararem incidentalmente a consolidar os dispositivos. Tal sorte, a última palavra caberá ao STF. Sobre a teoria da acumulação, como o próprio nome já diz, ela tem que indicar para essa teoria como que devem ser acumuladas as vantagens outorgadas ao empregado, previstas nos diplomas legais e instrumentos normativos, como sentença normativa, convenção coletiva e acordo coletivo. O contrato de trabalho seria assim uma espécie de coxa de retalhos, na medida em que vão se acumulando, entre as diversas normas existentes, os dispositivos nela contidos, considerados mais vantajosos ao empregado. O artigo 620 da CLT, com redação dada pelo Decreto-Lei 229/67, encampa a teoria em apreço, pelo menos quando existir conflito entre a Convenção e o Acordo Coletivo de Trabalho, à medida em que disponha, em verbis, que as condições estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as previstas no acordo. Nesse sentido, era a jurisprudência do TST. Só que nós sabemos que isso mudou com a reforma trabalhista, que com a nova redação dada pelo artigo 620 da CLT, estabelece que as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas da Convenção Coletiva de Trabalho. E sabemos que esta, inclusive, em relação à própria lei. Com relação à teoria do conglobamento, ela também é conhecida como teoria do conjunto e sustenta que a aplicação do princípio da norma mais favorável deve levar em conta não cada dispositivo isoladamente considerado, mas o conjunto global de uma determinada fonte de direito de trabalho. Desse modo, havendo 2 ou mais normas previstas em instrumentos coletivos diversos, deve-se escolher não os dispositivos mais favoráveis pensados em cada instrumento coletivo,
mas sim um próprio instrumento coletivo. Por exemplo, existindo acordo coletivo e convenção coletiva, regulando idênticas matérias de modo diverso, deve prevalecer ou a convenção ou o acordo coletivo em sua integralidade, no seu conjunto, não podendo extrair isoladamente as cláusulas consideradas mais vantajosas de cada um desses contratos coletivos. A Itália e a Espanha adotam essa teoria. Não há um consenso a respeito da adoção da teoria do conglobamento diante das fontes autônomas e heterônomas ou entre fontes heterônomas. Tal sorte, a teoria do conglobamento também está em descompasso com o artigo 620, dado pela reforma trabalhista, segundo o qual as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Pela teoria da inscindibilidade dos institutos, posso dizer que essa teoria adota uma posição eclética. Segundo ela, existindo duas ou mais fontes regulando a mesma matéria, não se leva em conta cada um dos seus dispositivos, ou cada norma em seu conjunto, mas sim os institutos de direito do trabalho. A doutrina assinala que é possível tomar disposições de normas distintas, sempre que se refiram a temas diferentes, entendendo-se por temas um dos institutos do direito do trabalho. Por essa teoria, portanto, é possível combinar diversas normas existentes na Constituição, na CLT, nas convenções coletivas, nos regulamentos, entre outros, sempre levando em consideração os institutos jurídicos de direito do trabalho contidos em cada um dos dispositivos normativos. Como exemplo hipotético, vamos imaginar um certo acordo coletivo que tenha a previsão do pagamento de adicional por tempo de serviço a cada ano trabalhado, o anuênio, equivalente a 1% sobre o salário. Então, para esse mesmo empregado, admitamos ter ainda uma convenção coletiva que, embora preveja o pagamento adicional de cada triênio, com sua cota equivalente a 6%, ou seja, proporção de 2% ao ano. Nesse caso, não se pode combinar os dois instrumentos normativos, e cindindo-se o Instituto, considera-se o que cada um tem de mais benéfico. Portanto, não se permite considerar a periodicidade do acordo de trabalho e o valor da convenção coletiva de trabalho do ano trabalhado. Então, o estudo jurídico constante na fonte normativa deve ser aplicado ontologicamente, sem uma divisão. A cláusula do acordo coletivo ou da convenção coletiva. Então, fica regulado apenas um dos instrumentos, portanto. Só que essa teoria ela não é muito aplicada, especialmente na reforma trabalhista. Então, a gente vai ter ainda uma outra situação, que é o princípio da condição ou cláusula mais benéfica. O princípio da condição mais benéfica concerne a aplicação da norma trabalhista. Então, existindo uma condição ou cláusula anterior oriunda de norma jurídica pré-existente, como cláusula de regulamento de empresa contendo uma vantagem para o empregado, sobrevier outra norma versando sobre a mesma matéria, prevalecerá aquela anteriormente criada, salvo se a norma posterior for mais benéfica ao trabalhador. O princípio em tela é a emanação do princípio da segurança jurídica em uma de suas vertentes constitucionais que consagram o princípio da irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu, e também o princípio do direito adquirido. Parece-nos, por outro lado, que esse princípio guarda estreita relação com o princípio consagrado no artigo 7º da Constituição Federal, o qual excepciona as normas que visem a melhoria das condições sociais dos trabalhadores. A súmula 51 e 288 do TST reconhecem a aplicação do princípio da condição mais benéfica nos dias atuais de trabalho. Sob o princípio da irrenunciabilidade ou indisponibilidade, tendo em vista a grande quantidade de normas de ordem pública na área de trabalho, não se admite, em princípio, que o trabalhador renuncie a direitos trabalhistas. Esse princípio, destinado exclusivamente ao empregado, está embutido no artigo 9º da CLT, mas tem outros dispositivos da CLT inibidores de renúncia, como os artigos 468, 500 e entre outros. A súmula 276 do TST consagra a sua existência.
A corrente doutrinária dominante não admite a renúncia antes ou durante o curso do trabalho, sendo mais aceita a renúncia posterior à extinção dele. Não há que se confundir, porém, renúncia e transação. A renúncia diz respeito a direito já reconhecido, inquestionável, restando absolutamente claro que o renunciante está abrindo mão de algo que lhe pertence em troca de nada. Esta, por outro lado, ao revés, presume a controvérsia, a dúvida, a incerteza do direito. Então, cada parte abre mão de algo que supõe lhe pertencer. Já o acordo com o homologado em juízo recebe o nome de conciliação. Quer dizer, não é bem assim, mas bora lá, né? Conforme o CLT, artigo 431, parágrafo único e 846. Sob o princípio da continuidade da relação de emprego, o contrato de trabalho, em regra, deve ter a maior duração possível, pois no paradigma do Estado Democrático de Direito, o direito ao trabalho digno é um direito humano e fundamental. Esse princípio constituiu a base para o Instituto Tradicional da Estabilidade. Atualmente, ele sofreu um processo de constitucionalização, na medida em que se encontra previsto expressamente no artigo 7º, inciso 1, da Constituição Federal, que consagra o princípio da proteção contra dispensa arbitrária ou sem justa causa, como já visto anteriormente. Há outras várias situações em que o princípio em tela pode ser aplicado, como na hipótese de dúvida acerca da manifestação das partes quanto à duração do contrato. Então, aplicando-se o princípio em questão, há se interpretar que o contrato fora firmado por tempo indeterminado. E no caso de alegação patronal de abandono de emprego, cabe ao empregador o ônus de provar o ânimos abandonante do empregado. No plano internacional, o princípio da proteção da relação empregatícia contra as despedidas arbitrárias ou injustas está consagrado na Convenção 158 da OIT. Com relação ao princípio da primazia da realidade, a realidade fática da execução do contrato prevalece sobre o aspecto formal das condições nele avançadas. Trata da aplicação do princípio da primazia da realidade. Assim, pouco importa na CTPS do empregado conste que ele percebe, por exemplo, apenas um salário fixo, quando em realidade há o pagamento de comissões por fora. Além disso, o ordenamento trabalhista considera nulos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar direitos trabalhistas, o que reforça a justificativa de existência do princípio em exame. Esse princípio não se confunde com a denominação do contrato realidade, proposto por Mário Della Cueva, como se verá em outro momento. Sob o princípio da razoabilidade, embora seja também princípio geral de direito, e atualmente considerado princípio constitucional implícito no direito do trabalho, o princípio da razoabilidade encontra aplicação específica, mormente na interpretação de situações fáticas que ordinariamente acontecem. À luz do princípio em tela, por exemplo, não é razoável presumir verdadeira a alegação do empregador no sentido de que o empregado tenha abandonado o emprego ou solicitado a sua demissão, em função do que cabe ao empregador o ônus de provar tais fatos. Também não é razoável admitir que, numa única vez, alguns minutos de atraso no local de trabalho seja motivo para a aplicação pelo empregador da pena máxima, que é a justa causa. Nesse caso, o juiz não pode dosar a pena, transmutando-a, por exemplo, em advertência ou suspensão, apenas declara sua nulidade ou não. Com relação ao princípio das garantias mínimas do trabalhador, as partes são livres para, no momento da celebração do contrato, ajustar as condições que lhe aprouverem, desde que respeitem as normas legais de proteção ao trabalhador, as convenções e acordos coletivos, as decisões das autoridades competentes em matéria de trabalho, e esse princípio encontra-se intimamente vinculado ao princípio da fonte normativa mais favorável previsto no caput do artigo 7º da Constituição Federal. Ademais, esse princípio encontra-se reproduzido expressamente nos artigos 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, impondo limites ao exercício do poder normativo do trabalho, para que esta, ao decidir o conflito, respeite as disposições legais mínimas de proteção ao trabalho. Na modificação dada ao artigo 444 da CLT,
pela reforma trabalhista, há uma relativização desse princípio nos seguintes termos. Por quê? A livre estipulação, a que se refere o caput deste artigo, aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A da Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso do empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime de previdência social. Esse positivo, a doutrina verifica que é de grande inconstitucionalidade por atritar com diversos positivos da Constituição e assim, portanto, deve ser futuramente revisado em relação a tudo isto. Sobre o princípio da boa-fé, ele decorre do postulado ético que deve reinar nas relações jurídicas em geral, mormente as de natureza trabalhista, tendo em vista a função tutelar do direito do trabalho. Existem deveres recíprocos das partes para o fiel cumprimento das condições e obrigações ajustadas antes, durante e após a extinção do contrato de trabalho. O princípio da boa-fé, antes limitado a ser princípio geral do direito, atualmente encontra-se positivado expressamente no Código Civil, conforme no Código Civil, artigo 113, 164, 137 e 422, sendo certo que a doutrina reconhece a existência de 2 tipos de boa-fé: a boa-fé objetiva, que é o aspecto ético, e a subjetiva, que é o aspecto psicológico. Assim, por força do artigo 8º, parágrafo 1º da CLT, o princípio da boa-fé pode e deve ser amplamente aplicado ao direito do trabalho. A boa-fé objetiva, que diz respeito ao aspecto ético do comportamento humano, isto é, corresponde ao modelo ideal de comportamento que a pessoa humana deve ter em relação a outras pessoas, devendo agir, pois, de forma ética, honesta, leal e proba, à luz dos valores sociais e morais reconhecidos pela sociedade e pelo ordenamento jurídico. A boa-fé objetiva tem natureza de cláusula geral e atua como verdadeira norma jurídica destinada ao juiz no exame de um caso concreto. Já a boa-fé subjetiva leva em conta os aspectos subjetivos e psicológicos da conduta do agente na realização de um negócio jurídico. É um princípio geral do direito que auxilia o juiz na interpretação do negócio jurídico, possibilitando-lhe verificar a intenção das partes na celebração de um contrato, tal como prevê o artigo 113 do Código Civil. Se o empregado, por exemplo, apresenta-se como um candidato ao emprego alegando ardilosamente determinada experiência que não sabe não possuir, aí verifica-se uma situação em que está violada a boa-fé subjetiva. Outro princípio é o da substituição automática das cláusulas contratuais, porque as leis de proteção ao trabalhador têm vigência imediata e aplicam-se imediatamente aos contratos em curso, desde que mais favoráveis, salvo as leis proibitivas de ordem pública impostas pelo Estado, como já visto anteriormente. Os direitos sociais relativos aos trabalhadores, como dimensão dos direitos fundamentais esculpidos na Constituição Federal, têm aplicação imediata e assim, por exemplo, se uma cláusula do contrato de envio do trabalho ou da convenção coletiva dispuser que o adicional de horas extras de 30%, essa cláusula será automaticamente substituída para adequar-se ao disposto na Constituição, que fixa o percentual mínimo em 50% para o valor da hora extra. O princípio em tela tem íntima relação com o princípio da irretroatividade das leis e com a eficácia temporal das normas trabalhistas, como se verá, inclusive, posteriormente. Com relação ao princípio da supremacia do interesse público, embora não mencionado pela doutrina majoritária, afigura-se de suma importância, na medida em que o artigo 8º da CLT adota-o expressamente nos seguintes termos, os termos que a gente já leu, inclusive, vou pular essa parte. Um exemplo da aplicação desse princípio é dado pelo artigo 11, parágrafo único da Lei de Greve, que é a Lei 7.733 de 39, que diz que, artigo 11, nos serviços e atividades essenciais,
Os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir durante a greve a prestação de serviços indispensáveis ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo único. São necessidades inadiáveis da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Então é preciso destacar que o conceito de interesse público pode ser indeterminado, ele guarda a conformação com o modelo de Estado e organização social, e de tal sorte, o conceito de interesse público concebido pelo texto de 1943 era voltado para a realização da vontade da ideologia do governo getulista, e ele deve adequar-se, portanto, ao paradigma do Estado Democrático de Direito, em cujo epicentro não reside interesse público sob a perspectiva do interesse do Estado ou do governo. E assim dizer, o conceito de interesse público deve estar voltado para a realização dos princípios e objetivos fundamentais que se situam na Constituição, o que significa dizer que o conceito de interesse público deve estar voltado para a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana e da promoção da justiça social. Então, com isso, a gente terminou aqui esse episódio que fala sobre os princípios e voltamos depois. Um abraço e tchau, tchau.